Muito bom dia a todos vocês, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos irmãos. Eu estive aqui no mês de março, né, irmãos? Quem estava no culto lá no mês de março? Eu fiz uma promessa para vocês, não foi? Nós pregamos então em Atos capítulo número 8, dos versos de 1 a 8, e eu disse que continuaria dos versos de 9 a 25. Então, estamos aqui para trazer esta mensagem. Aquele contexto de Atos em que houve uma dispersão da igreja, até já eu brincava assim que crente disperso não é disperso, né? Não pode ser disperso, tem que estar atento aqui no pastor, por favor, hein? Não fique disperso no pensamento, mas é a dispersão aonde os crentes vão a outros lugares pregar o evangelho. E eu quero só fazer aqui uma brincadeira com vocês aqui. Quem é aqui natural de Carlos Barbosa? Levante sua mão aqui, ó. Olha só, poucos de Carlos Barbosa, né, estão aqui. Os demais, quem é de outros lugares do Rio Grande do Sul aqui, ó, e que veio do Brasil, que veio lá do Brasil? Os irmãos vieram do Brasil, né? São os brasileiros aqui. Os brasileiros, os gaúchos e os barbosenses, né? Então é assim que decidimos, né? Pois então, Deus dispersou alguém de outro lugar e nós somos igreja neste lugar. Nós somos igreja neste lugar. Pois a igreja chegou em Samaria com a figura de um homem chamado Filipe, um servo dedicado e poderoso nas palavras. Vejam só, Filipe, um servo dedicado e poderoso nas palavras. Um servo que ele pregava o evangelho. Tá? Oi? O versículo... estou na introdução, já vou passar. Tá certo. É que eu prometi, né, que seria Atos capítulo 8, de 9 a 25. De 9 a 25. Mas, ainda falando sobre essa chegada de Filipe lá em Samaria, eu quero destacar para os irmãos, já de início, que os Filipes devem ir e devem pregar. Esse texto traz para nós uma reflexão sobre sermos como este Filipe, que foi e pregou. O povo precisa ouvir o evangelho, o povo precisa ouvir falar de Jesus, o povo precisa ouvir falar que é tudo sobre Jesus e que esta igreja, ela é firmada nessa rocha. Eu, quando vinha para cá, eu estava observando o nosso trajeto, e a minha mãe, que me acompanhava na viagem, quando chegamos aqui em Carlos Barbosa, ela disse: mas aqui é alto, né? Aqui é alto, né? E quando chegamos para dobrar na Presidente Kennedy, né? É mais alto ainda, né? Aqui é uma rocha, de fato é uma rocha, Carlos Barbosa. Aqui é assim que está plantada essa igreja, nessa rocha. E o povo dessa terra, desse lugar, precisa ouvir do evangelho. E, obviamente, meus irmãos, que estamos numa cidade... Quantos mil habitantes temos aqui? Quantos? Uns 30 mil habitantes, né? Não tenham dúvidas vocês que esses 30 mil habitantes daqui já ouviram falar sobre muitas ilusões sobre o que é Deus, quem é Deus, sobre a relação do ser humano com Deus. O povo sem Jesus, ele não tem entendimento e vive as ilusões e as mentiras acerca de um cristianismo falso ou de formas de vida sem a presença de Deus, mas com a garantia de que Deus o aprova em tudo o que ele faz. O povo, ele se auto-justifica, ele vive buscando aliviar a sua consciência, fazendo alguma coisa que possa, na sua consciência, agradar a Deus e agradar a sociedade. Mas, meus irmãos, em tudo isso, vocês estão aqui, nós chegamos aqui como igreja e somos uma igreja linda. Pode olhar, vira para o lado aí, veja os rostos dos irmãos, como os irmãos são bonitos, né? Os irmãos são, né? Jesus na sua vida é muito lindo, né? Jesus é lindo, né? Mas os irmãos também, obviamente, né? Os irmãos também. E o Senhor está aqui, meus irmãos, para fazer de vocês, justamente, esses Filipes nessa terra, nessa rocha. Agora sim, Atos 8, de 9 a 25, diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade.
impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda a parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. E disse: deem-me também este poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você com o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Amém? Irmãos, nesse texto nós vemos o Evangelho adentrando em Samaria. E uma pergunta nos vem à mente: por que o Evangelho avança? Por que o Evangelho avança? Por que o Evangelho chegou nessa cidade? Por que o Evangelho chegou até Samaria? Vocês acham que foi porque Filipe foi perseguido? Foi porque Filipe foi expulso de Jerusalém? De forma alguma. Todas as coisas ruins que aconteceram com a igreja em Jerusalém, todas as coisas ruins que aconteceram com Filipe e a sua própria fuga de Jerusalém, ela já era algo que estava no coração de Deus. Deus já movimentou todas as coisas para que ele chegasse naquele lugar e o Evangelho se estabelecesse naquela terra. Então, por que o Evangelho avança? Em primeiro lugar, porque o Evangelho convence verdadeiramente. Na nossa leitura dos versos de 9 a 13, nós observamos que existem muitos homens capazes no persuadir com mentiras. Os homens têm essa capacidade de mentir e persuadir. E muitas pessoas, antes da chegada de Filipe, já haviam estado em Samaria com movimentos muito impressionantes. Como eu disse no início, Carlos Barbosa, 30 mil habitantes, uma cidade do interior, porém uma cidade que já ouviu de tudo. Aonde a gente vai, conversa com as pessoas já ouviram de tudo. Vocês acham que já ouviram de tudo? Vou contar uma história para vocês. Estamos recebendo lá na nossa igreja 36 missionários que vieram de todas as partes do Brasil, alguns dos Estados Unidos e da Costa Rica. Estão hospedados há 15 dias lá no alojamento da igreja. E a missionária Marília, que é a responsável, estava evangelizando na Surdo-Olimpíada com toda essa turma, e ela encontrou lá um atleta surdo lá do Mali, um país do oeste da África, e falou de Jesus para ele. E vários surdos desse país
aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador nesses dias. Ontem recebemos na igreja atletas do Camarões, da Nigéria e do Mali. E foi uma bênção toda essa integração. Olha só, a gente não pode ir fazer missões nos outros lugares, Deus manda dentro do nosso tempo. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Mas só para ilustrar aqui para vocês, não ilustrar, contar para vocês essa história, a missionária estava falando com um rapaz de Jesus e ele disse assim para ela: o que vocês fazem aqui no Brasil quando é 25 de dezembro? Aí ela disse: aqui se celebra o Natal, que é o nascimento de Jesus, o nosso Senhor. É dele que nós estamos falando, ele nasceu para nós termos salvação e você precisa dele. Aí ele disse: não, lá no meu país, no 25 de dezembro, é o dia que nós temos a liberdade para sair e procurar várias mulheres. E ela: como assim? Sim, nós homens podemos casar com várias mulheres, porque Jesus tem muitas esposas. Foi ensinado na doutrina do nosso povoado lá, pelos muçulmanos, que Jesus é um grande profeta e que ele tem diversas esposas. E que a gente então no dia 25 de dezembro pode sair e caçar diversas mulheres. Mas eu só tenho uma. Aí a missionária disse assim: fique só com uma. Muito bem, fique só com a sua esposa. Então, irmãos, eu contei essa história porque eu fiquei impactado, né? A gente fica impressionado com o que se inventa sobre Jesus. O que se inventa sobre Jesus? Na sua cultura muçulmana, um sincretismo religioso assim tremendo. Não pensem, meus irmãos, que não se crê em coisas parecidas com isso em Carlos Barbosa. Não pense que não se crê. Aqui no nosso contexto, não tenham crendices absurdas como essa, mas absurdas para nós. Porque o cristianismo está inerente ao nosso coração. Agora, a nossa grande luta é viver um cristianismo aqui pleno. Um cristianismo em que as pessoas tenham Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador e sigam seus passos, verdadeiramente. Essa é a nossa luta e esse é o nosso objetivo. Então, meus irmãos, existem muitos homens capazes de persuadir com suas mentiras. Simão se dizia poderoso e divino. E Lucas o apresenta como um mágico enganador. No verso 11 nós observamos: eles o seguiam, pois ele havia iludido com sua mágica durante muito tempo. As ilusões fazem a cabeça das pessoas e as aprisionam por longos períodos. Mas há, meus irmãos, muita urgência. O Evangelho precisa chegar tanto para os iludidos como para os ilusionistas. Nos versos 12 e 13 que nós lemos aqui, diz que quando Filipe pregou as boas novas, eles foram batizados e o próprio Simão também creu. Então, meus irmãos, hoje inauguramos este espaço de culto aqui, este templo maravilhoso, para ser uma referência de irmãos que conhecem o Evangelho de Cristo, e vocês têm muitos iludidos por aqui. E muitos ilusionistas também. Vocês têm diversos Simãos pela caminhada de vocês. Nós precisamos observar quem eles são e com sabedoria penetrar nos corações deles com o Evangelho. Há uma urgência tremenda, meus irmãos. A pregação de Filipe foi tão impressionante que o povo prestou atenção. Mas vem mais uma pergunta na nossa mente: deram crédito aos milagres de Filipe ou ao Evangelho de Jesus? O povo samaritano deu crédito aos milagres ou deu crédito ao Evangelho de Cristo? Observe, meus irmãos, se alguém do seu contexto está dando crédito a alguns milagres, ele pelo menos está aberto, com o coração aberto para dar crédito a quem ele deve dar crédito, que é Jesus. Então, meus irmãos, como igreja, a gente precisa estar bem atento. E nós não estamos nesse lugar por acaso. Que você seja um referencial para os vizinhos. Tem casas bem coladinhas aqui. Que esses vizinhos sejam os melhores amigos da igreja. Que vocês possam, assim, batizar dentro em breve pessoas daqui, dali, enfim, toda a vizinhança. Mas, sobretudo, meus irmãos, observem a quem eles estão dando crédito. Os sinais milagrosos deixavam até mesmo o mágico assombrado. E é por isso, meus irmãos, que muitas pessoas que vocês vão
que vai aparecer no contexto de vocês, que vocês já, quando falo aqui, vocês podem até estar imaginando, puxa, olha, eu tenho aquele meu colega, ele vive pensando em milagres, ele vive pensando em muitas coisas, ele vive impressionado com muitas coisas que se fala sobre Deus, mas ele ainda não conheceu a Deus verdadeiramente. A gente sempre tem alguém que a gente está pensando ou está orando para que essa pessoa se converta. E você pode se lembrar dessas pessoas. São elas como os samaritanos, iludidos com muitas farsas, iludidos com muitos simãos, vou dizer assim, no plural. Muitos simãos, existem muitos simãos. Se eu falasse Simões ia ser o sobrenome, não dava certo, né? Então existem muitos Simãos por aí. Então, por mais Filipes e menos Simãos, esse é o título da nossa mensagem. Por que o Evangelho avança? Em primeiro lugar, porque ele convence verdadeiramente. Em segundo lugar, o Evangelho, ele implementa Deus na vida das pessoas. O Evangelho é Deus na vida das pessoas. Nós estamos aqui, vocês estão aqui com esse objetivo de implementar a rocha na vida das pessoas. Dos versos de 14 a 17, nós observamos que a igreja precisa estar atenta às necessidades dos novos convertidos. Aí, lá em Jerusalém, os apóstolos ouviram falar que Samaria havia aceitado a palavra de Jesus. E o que Jerusalém, a igreja de Jerusalém faz? Ela envia 2 apóstolos para verem e conferirem o que está acontecendo. Pedro e João, eles saem de Jerusalém e eles vêm até Samaria. Digamos assim, a gente saiu lá de Caxias e veio até aqui, vamos ver o que está acontecendo. E como igreja mãe é uma bênção a gente sair de um lugar e ver assim o que está acontecendo. É uma bênção a gente ver que o projeto de Deus está andando. Uma bênção de ver que o Senhor já estava aqui e Ele está aqui na figura de vocês. Eu gosto muito de falar com a igreja nesse tom. Eu gosto muito daquela frase de quando Esaú e Jacó se reencontram depois de anos e Jacó está louco de medo de Esaú, porque o irmão dele ia matar e ele estava louco de medo. Lê lá em Gênesis a história do reencontro dos irmãos. E chega Esaú e olha para ele e diz assim, com tanta saudade do irmão, te ver é como ver a face de Deus. O irmão pensando, pô, ele vai me matar, e o cara vem e olha para mim e diz que me ver é como ver a face de Deus. Eu gosto de usar isso para a igreja, vê-los é como ver a face de Deus, porque Deus já estava aqui, Deus está aqui com vocês. O Evangelho implementa Deus na vida das pessoas. Pedro e João foram lá. As razões da comissão de Pedro e João não são claras, mas é claro que foi uma comissão abençoada e inteligente. Os samaritanos, eles aderiram ao Evangelho, e isso foi tão impressionante que os apóstolos tinham que ver, tinham que conferir. Eles tinham que conferir. Depois a gente comissionou um casal missionário aqui, o Lucas e a Tafni, para cá, em 2020, e antes de 2020 eu só tinha vindo uma vez um pequeno grupo na casa do Fabiano. E em março, quando eu vim, irmãos, eu saí daqui muito faceiro, porque eu consegui enxergar vocês, consegui enxergar o povo reunido. Quando o Lucas ia lá, levava a mensagem, contava das bênçãos, é uma bênção, mas quando a gente consegue ver e enxergar, e ver o que Deus está fazendo, é maravilhoso. E foi isso que eles fizeram. Por quê? O Evangelho ele implementa Deus na vida das pessoas, a gente precisa enxergar Deus no outro. E vocês estão aqui para enxergar Deus na vida dos cidadãos dessa cidade. Mais tarde, Barnabé foi comissionado para Antioquia, foi também ver o que estava acontecendo, e os avanços eram examinados com cuidado pela igreja em Jerusalém. Então, fica uma impressão de que lá tinha um grupo conservador que estava sempre observando. Olha, a igreja está avançando. Por que eles aceitaram que Jesus era o Senhor, mas parece que ainda eles não eram... Eles aceitaram, Jesus é o Senhor, mas parece que não tinham se convertido ainda. O texto deixa meio que assim, o Espírito Santo ainda não estava sobre eles. Diz o verso 16, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome de Jesus. O texto de Atos mostra que em alguns casos o Espírito Santo entrou na vida das pessoas após a sua adesão ao Evangelho ou ao batismo. Mas isso não significa que o Espírito Santo seria transmitido apenas pela imposição de mãos dos apóstolos ou de qualquer líder da igreja, pois em outros trechos o relato é bem diferente.
Nesse caso, o que é mais provável de se justificar é que Deus reteve o Espírito até a vinda de Pedro e João, a fim de que fosse visto que os samaritanos estavam plenamente incorporados na comunidade dos cristãos. E na comunidade dos cristãos lá de Jerusalém, e que eles receberam, que foram os que receberam o Espírito lá no dia do Pentecostes. A história pressupõe que é possível saber se uma pessoa recebeu ou não o Espírito Santo. Seria este o caso deles de que fossem incluídos os dons carismáticos, e é possível que outras indicações menos espetaculares, tais como a alegria espiritual, a alegria da salvação, tivessem sido assim a maior evidência da presença do Espírito Santo. Não há aqui no texto uma referência de que o Espírito Santo fosse descer para alguns, depois para outros. Não há aqui uma regra ou um dogma sobre isso. Os apóstolos, eles precisavam cumprir o ide até Samaria. E então, por isso, meus irmãos, Pedro e João vão até lá e eles têm ali a marca de que ali havia a igreja do Senhor. Não eram só pessoas impressionadas com o Evangelho. Por isso eles foram, e o Espírito Santo demorou um pouquinho para chegar até eles, porque ali eles voltariam e levariam a toda a igreja de Jerusalém o relatório: ali há uma igreja do Senhor. Até porque depois, em Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, de Jerusalém até Samaria foi o primeiro lugar. Então, Deus proporcionou a descida do Espírito Santo de maneira diferente nesse caso. Os apóstolos precisavam cumprir o ide até lá, aquela localidade. E tem outra pergunta que vem na nossa mente num texto como esse: será que os apóstolos eram capazes de fazer algo com a imposição de mãos que Filipe não podia fazer? Será que tinha que ser eles até lá, porque eram os líderes? E com certeza não era esse o caso, porque mais tarde Paulo vai impor as mãos sobre os discípulos de João em Éfeso. Os próprios discípulos de João, que foi pastor em Éfeso, lá em Atos 19:6, também não haviam recebido o Espírito Santo também, assim como o pessoal de Samaria. Então, a multiforme graça de Deus, ela está em todos os lugares. Deus agiu de uma maneira aqui, no Pentecostes foi assim, ali naquele local em Samaria foi dessa maneira, em Éfeso foi diferente. E na sequência do texto, dos versos 26 a 40, o próprio etíope recebe o Espírito Santo pela pregação de quem? De Filipe. Então não significa que Filipe não tivesse o poder de levar o Espírito Santo até aquela pessoa. Ele, na sequência do texto, ele vai a Gaza, prega o Evangelho e aquele homem então recebe o Espírito Santo. Então, sabe o que significa isso? É Jesus trabalhando e Ele sabe como fazer. Amém. Nós não temos que dizer o que Ele tem que fazer e colocá-lo numa caixa onde nós determinamos as coisas. Ele sabe o que fazer. Ele fez assim em Samaria e está feito assim. Se Ele fez, está feito. Meus irmãos, por que o Evangelho avança? Por que o Evangelho vai? Em primeiro lugar, porque ele convence. Em segundo, porque ele implementa Deus na vida das pessoas. E em terceiro lugar, o Evangelho, ele trata verdadeiramente as pessoas. Muitas coisas que aconteceram comigo, vamos dizer, até uma mudança, né? Tem que sair do lugar e tem que ir para outro lugar, e fica aquela tensão. É Deus tratando das coisas. E nós estamos vendo aqui como Ele trata bem da gente. Por isso a gente brindou, por isso a gente festejou, por isso a gente inaugura um novo espaço, com a certeza de vitórias do nosso Senhor. Vitórias do nosso Senhor. E vitórias que nós desfrutamos com o nosso Senhor e pelo nosso Senhor. Muitas coisas Ele está tratando. Dos versos de 18 a 24 a gente vê a ganância de Simão, a sede de poder, o anseio doentio por posição social. Isso foi tratado. Simão não queria apenas o dom do Espírito Santo, mas ele queria o poder de outorgá-lo. O desejo pecaminoso de possuir poder espiritual por razões erradas e de obter poder pelo método errado.
A possessão de qualquer tipo de autoridade espiritual é uma responsabilidade solene, muito mais do que um privilégio. E aquele que possui deve ter a consciência constante da tentação para dominar sobre aqueles cujo bem-estar é responsável. Pregar aqui, cantar, administrar, isto é uma grande responsabilidade, é muito mais do que um privilégio. E isto não nos faz maiores do que ninguém. Por isso, meus irmãos, esta ganância de Simão destacada no texto precisava ser tratada. Deve também se precaver, aquele que está à frente da obra, deve se precaver contra o perigo de empregar a sua posição para os próprios interesses, seja como fazer dinheiro ou inchar o próprio ego. Tem aqueles que querem uma obra para fazer dinheiro, enriquecer. Mas tem aqueles que não pensam nisso, mas têm um ego tão inchado, eles têm que estar sempre na evidência de tal forma que eles não podem não ser líderes. Eles não podem só ouvir, eles têm que falar. Eles não podem andar junto, eles têm que determinar. E Simão apresenta esse tipo de característica. Eu não posso ser só um cristão, eu tenho que ter o poder de colocar o Espírito Santo sobre o outro. Veja, Pedro, João, vocês são os apóstolos, como é que eu faço para ter esse poder? Como é que eu faço para orar e as pessoas aceitarem a Jesus? Como eu faço isso? O pecado dele recebeu o nome de simonia, como resultado desse incidente. A repreensão adequada ao pecador, irmãos, foi impressionante a resposta de Pedro. Pedro disse para Simão, literalmente, para o inferno com o teu dinheiro. Eu digo para vocês assim, não falem isso para os cidadãos, tá? Não mandem ninguém para o inferno. Mas Pedro precisava dizer isso para Simão. Pedro precisava dizer isso. Isso nos soa profano, mas literalmente foi o que o apóstolo falou para ele. Foi uma advertência solene quanto àquilo que lhe aconteceria se ele não mudasse de atitude. Simão, cara, tu não pode comprar o dom de Deus, tu vai acabar indo para o inferno se tu não se arrepender disso. A ideia de se obter uma dádiva divina através de algum tipo de pagamento revela uma compreensão totalmente falsa da natureza de Deus e das suas dádivas. Ele estava totalmente desfocado. Vocês vão encontrar muitos Simões aí desfocados da natureza do nosso Deus. Tem muita gente que vocês vão encontrar que vão dizer coisas absurdas, como a missionária encontrou o atleta do Mali. 25 de dezembro, oba, vamos caçar. Não é por aí. Tem muita gente dizendo coisa absurda. E a gente precisa estar preparado com a palavra. O pastor mencionou aqui os grupos de crescimento para termos crescimento. E é de fato aí que nós estamos nos preparando. Não que a gente vá receber e consumir só conhecimento. Não é só isso, mas é o fortalecimento. É a brasa viva, um aquecendo o outro, para que a igreja possa realmente, quando tiver que responder, quando estiverem sozinhos no seu ambiente de trabalho, responder, como diz lá a carta de Pedro, com esperança, ou melhor, com sabedoria, a razão da vossa esperança. O erro de Simão era gravíssimo e tinha que ser destruído no nascedouro. Era para ele se arrepender da sua maldade e orar para que o seu mau intento fosse perdoado. Algumas versões podem dizer assim, que ele está em fel de amargura, ou cheio de amargura. Era uma expressão hebraica, desde Deuteronômio, quando a pessoa queria algo que era de Deus e ela estava querendo comprar algo de Deus, era como se ela estivesse amargurada. O verso 24, meus irmãos, quase no final aqui, diz assim: Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ele não se julgou digno de orar, e isto pode ser uma marca do seu arrependimento. O que fica claro é que Simão teve a chance que Ananias não teve. Quem se lembra de Atos capítulo 5? Ananias mentiu ao Espírito Santo, caiu morto diante da igreja. E vejam só, Pedro estava numa situação com Ananias e Safira, agora ele está noutra situação com Simão. Pedro não podia sair dizendo que todo mundo ia morrer. Ele disse naquela ocasião porque Deus mandou ele dizer.
Então Simão teve uma chance que Ananias não teve, a oportunidade de profundo arrependimento. Mostra também que para cada disciplina existe um direcionamento do Senhor. Seja qual foi a disciplina que você recebeu, foi um direcionamento do Senhor. Lembre-se disso. Deus te tratou. Nenhum daqui se tornou como Ananias, graças a Deus, né? Mas nós, muitas vezes, nos nossos equívocos, recebemos palavras duras, como Simão recebeu. E estamos aqui de pé. A história mostra que mesmo um pecado muito sério, pode ser perdoado se houver arrependimento verdadeiro. Quero concluir, meus irmãos, lembrando. Filipe estava cumprindo a missão da igreja. Os apóstolos também. No verso 25 diz assim: tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Pedro e João, que eram judeus, estudando a história, meus irmãos, desse povo, eles não falavam com os samaritanos, eles tinham raiva de samaritanos. Eles vão até Samaria, o Espírito Santo na frente deles entra nos samaritanos. O que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém, eles passam por povoados samaritanos e pregam o evangelho. Eles são impactados. Eles, olha, esse tipo de gente que eu não gostava, agora eu vou lá e prego para esse tipo de gente. Que coisa mais impactante. Missão cumprida. Pedro e João voltam à sua cidade e poderão relatar sobre o que Jesus fez em Samaria. A igreja faz a sua parte na proclamação do evangelho. A igreja vai. Ela não apenas espera. Ela testemunha em casa e fora dela. Guarde isso no teu coração. Vá, não fique esperando. Esse local aqui é maravilhoso. E eu sei que vocês são como eu. Vai chegando um visitante, a gente fica com o coração assim, né? Vai chegando um visitante, a gente tenta achar as melhores palavras para dizer para o visitante: seja bem-vindo, fique. Né? Tinha um jornalista que dizia: fique aqui conosco, lembra dele? Fique aqui conosco, né? São tudo jovens, não vão lembrar disso. Né? Isso aqui era a década de 80, tá? Não vão lembrar disso. Mas a gente se prepara para receber. A igreja recebe bem, mas a igreja precisa ir também. A igreja estava em Samaria com Filipe e recebeu a visita dos apóstolos, ou seja, estava em atividade, em crescimento, encontrou os desafios de uma plantação. Eu digo a vocês, igreja, não fiquem impressionados com os Simãos que aparecem, não percam o foco do povo que precisa escutar o evangelho, ser liberto das práticas mágicas. Os irmãos precisam ver a ação do Espírito Santo no meio da igreja com conversões, libertações. São os próprios crentes libertos de si mesmos. Muitas vezes nós libertos de nós mesmos. É o que nós mais queremos ver. E convencidos, tornando-se servos convertidos, deixando a zona de conforto para atuar segundo a vontade de Jesus. Assim nós devemos ser mais Filipes e ter menos Simãos no nosso meio. 3 frases para acabar a mensagem aqui, irmãos. O evangelho deve muito mais ir do que chegar. Seja o Filipe que vai, não seja o Simão que fica esperando a mágica acontecer. Seja o Filipe que vai, não seja o Simão. Alguma mágica vai acontecer. Deus vai mandar. Tá, Deus manda. Fica de braço cruzado para ver o que acontece. Fica de braço cruzado. Fica em casa. Fica em casa. A economia a gente vê depois, né? Já disseram. Fica em casa. Vá. Faça a vontade do Senhor. Segunda frase. O crente verdadeiro recebe o Espírito Santo ao se converter. Muitos parecem que precisam de uma imposição de mãos apostólicas para deixar o Espírito Santo conduzir as suas vidas. Lembre-se disso. Não disse que muitos precisam de uma imposição apostólica, mas parece que muitos precisam para deixar o Espírito agir na sua vida. Parece que precisa. A gente até cantou aqui: Santo Espírito, venha inundar esse lugar. A gente ministra isso dizendo realmente: Espírito Santo, faça a coisa acontecer. E a última frase: o Evangelho é poderoso para tratar as pessoas e livrá-las de seus equívocos e de suas maldades. O Evangelho livra até o Simão. Lembre-se disso. Livra o que ilude e livra os iludidos. Que Deus abençoe vocês, Igreja da Rocha. Parabéns, tudo lindo, tudo ótimo, para servir como Filipes nesta terra. Que Deus abençoe.